Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, 5, 6, 10 minutos. E o nosso assunto de hoje será a estrutura e o esboço do Apocalipse. Vamos compreender como está ordenado o livro, cada capítulo no seu lugar e como é que nós podemos facilitar a nossa leitura simplesmente compreendendo a disposição do livro. Sabe, Deus não errou. Deus é perfeito. O Espírito Santo deu a João as exatas palavras para escrever este livro e ele também deu a João a exata ordem para registrar as suas visões. Eu já ouvi de tudo nos meus estudos, de que tem uma outra ordem, de que o livro está mal ordenado, e eu tomo a seguinte posição: enquanto não encontrarem alguma coisa diferente, esse é o livro que nós temos, e eu creio que o Espírito Santo sabia exatamente o que chegaria até nós, e que ele não nos deu algo que era para nos confundir, ele nos deu algo que era para ser simples e fácil de nós compreendermos. Todo mistério que Deus chama de mistério, ele em seguida nos dá a interpretação. Então vamos crer que o Espírito Santo ordenou o livro de forma perfeita e vamos tentar então facilitar a nossa compreensão dessa ordem. Em nome de Jesus, amém? Muito bem, vamos capítulo a capítulo compreender como está escrito o livro. No capítulo 1, nós vemos João recebendo a revelação de Jesus e sendo chamado para anotar, escrever tudo que Jesus está dizendo e tudo que ele verá nas dimensões do Espírito. Nós vemos Jesus se revelando e manifestando a sua majestade diante de João. Nos próximos 2 capítulos, essa majestade que foi revelada a João nas visões iniciais do primeiro capítulo serão entregues também às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Essas igrejas, elas receberão da parte de Jesus avaliações positivas e avaliações negativas. Elas receberão instrução do que fazer com essas avaliações, como responder a essas avaliações. Elas serão exortadas e chamadas ao arrependimento. Elas receberão também uma recompensa se vencerem. Nos próximos 2 capítulos, nós entraremos numa dimensão do Espírito. João é chamado para subir e entrar na sala do trono, e o que ele vê é glorioso. No capítulo 5, que é uma extensão da visão da adoração na sala do trono do capítulo 4, nós vemos algo bastante glorioso, porque João ele vai do passado para o presente, para o futuro, dentro da visão do capítulo 5. E o mais importante do capítulo 5 e também de todo o livro do Apocalipse, que creio estar neste capítulo, é o livro que está na mão do Pai. O Pai está segurando um livro e não há ninguém sobre a terra que seja digno para tomar este livro da mão do Pai. O restante do livro do Apocalipse é todo centrado no conteúdo deste livro. Aqui nós temos Jesus revelando a sua estratégia para a retomada de posse da terra. E ele fará isso por meio dos 21 eventos cronológicos, que são eventos de juízo que serão desatados por meio deste rolo. Então ele começa no capítulo 6 a abrir este rolo, mas antes de nós entrarmos no rolo e nos próximos capítulos, para nós compreendermos melhor o livro daqui para frente, do capítulo 6 até o capítulo 19, nós precisamos entender que há 2 tipos de capítulos, ou 2 tipos de textos. Nós temos textos cronológicos e nós temos textos explanatórios. Alguns autores chamam de parentéticos. Nós temos, por exemplo, 7 selos, 7 trombetas que estão dentro do livro e 7 bacias da ira que também fazem parte da revelação do juízo que está no rolo, no livro. Mas João não nos conta todos os 21 eventos cronológicos de uma vez. Ele nos relata até o 6º selo e aí ele interrompe com uma porção explanatória. Aí ele no capítulo 8 volta na cronologia com o 7º selo, segue com as 6 primeiras trombetas e interrompe de novo com outros textos ou outras visões que fazem parte das porções explanatórias e assim por diante. É importante nós entendermos que o capítulo 7, por exemplo, que está na interrupção do 6º e do 7º selos,
não necessariamente se encaixa na cronologia entre o sexto e o sétimo selo, ok? E quando nós estudarmos capítulo a capítulo, nós vamos entender isso melhor. Lembre-se o tempo todo durante a sua leitura e durante o seu estudo, Jesus é quem está desatando o juízo. É Jesus quem está liberando todos os eventos do juízo sobre a terra. Então, no capítulo 6, Jesus abre 6 dos 7 selos do juízo de Deus sobre a terra. Jesus foi lá, abriu 1, abriu 2, abriu 3, abriu 4. Esses eventos estão sendo liberados sobre a terra. Imagine João escrevendo, e aí houve guerra, e depois seguiu a pior fome de todos os tempos, em âmbito global. E aí depois disso aconteceu pestes e animais e feras sobre a terra, matando 1/4 da humanidade. E aí haverá grande clamor dos mártires. E objetos ou astros ou ásteros cairão sobre a terra. E imagina João escrevendo isso. Para tudo, Deus. Misericórdia, vai sobrar alguém. Nesses momentos de interrupção, imagine o seguinte, que João está fazendo algumas perguntas. Por que é que o juízo de Deus é tão severo? Lembrem-se, o perfeito amor demanda a perfeita justiça. O salário do pecado é a morte. Jesus veio o perfeito amor, ele também virá a perfeita justiça. Então João parece fazer essas perguntas quando há essas interrupções. Não está escrito isso no texto, é apenas uma maneira de nos lembrarmos que existe uma interrupção e que nós voltaremos para a sequência cronológica assim que ele voltar para os selos. Então ele interrompeu no 6º selo e ele voltará no 7º selo. Outra pergunta que ele parece fazer e parece estar sendo respondida na sequência do texto é: o que acontecerá aos santos? Outra, como se formou esse cenário? Como é que a gente chegou até aqui? E outra, onde os eventos se posicionam na 70ª semana de Daniel? Então tenha em mente essas 4 perguntas ou respostas quando houver interrupções no texto cronológico. Continuando então a nossa sequência, nós estamos no capítulo 6, certo? Então ele registra os 6 selos. Mas o que está acontecendo, Deus? Calma, João, tá tudo bem. Olha só, capítulo 7, 144 mil recebem o selo da proteção de Deus. E existem mártires que estão adorando a Deus porque venceram na grande tribulação. Tá tudo bem, João? Tá tudo bem. Olha, eu vou selar tantos daqueles que vão morrer, eles estão comigo. Os mártires, eles serão vencedores, não se preocupe. Posso continuar, João? Pode continuar, Deus, vai. Ufa, então vai. Capítulo 8, ele continua no 7º selo. Ao abrir o 7º selo, o livro se abre. Lembre-se do contexto do rolo que estava na mão do Pai e que contém os juízos para os últimos dias e que são liberados por Jesus. Muito bem, o livro se abre. Esse livro contém súplicas, lamentações e ais. Aqui tá grande, né? Haja súplica, haja lamentação e haja ai. Bem, aqui estão os próximos eventos cronológicos e eles são as 7 trombetas. Então no capítulo 8 e no capítulo 9 nós vemos 6 das 7 trombetas sendo tocadas e os seus respectivos eventos sendo liberados sobre a terra. Perceba novamente, Deus deu uma ordem. É o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo. É a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta. Deus não queria que nós nos confundíssemos ou misturássemos tudo. É para nós sabermos a ordem dos eventos dos últimos dias. A primeira trombeta tem um evento específico, vem antes da segunda trombeta, ok? Vamos lembrar disso durante a nossa leitura, durante o nosso estudo, porque essa ordem ela nos foi dada para facilitar o nosso entendimento do livro. Então ele chega no fim do capítulo 9, na 6ª trombeta. E aí, mas Jesus, quanta tragédia, quanta morte! O que é isso que o Senhor liberou até do abismo? Coisa que cai do céu e queima tudo aqui, montanha que cai na água e contamina tudo com sangue. Misericórdia, Deus, calma, João, tá tudo bem.
Vamos lá? Vou te dar uma esperança agora. Ele entra na segunda porção explanatória, que é o capítulo 10. No capítulo 10, nós vemos a mensagem dos 7 trovões e um mistério de Deus que é completo. Esse é um dos textos mais importantes do Apocalipse. No capítulo 11, no início do 11, nós vemos o ministério das 2 testemunhas. E no finzinho do 11, nós voltamos para a nossa porção cronológica com a 7ª trombeta. Terminada a descrição da 7ª trombeta, João entra em mais uma porção explanatória. Essa próxima porção explanatória é bastante extensa e ela tem os mais variados assuntos. No capítulo 12, Deus fala a respeito de sinais no céu, guerra no céu, mulher que é protegida, o restante da semente da mulher que é perseguida. E então, quando nós chegarmos nesse capítulo, um dos capítulos mais interessantes, nós veremos as tantas possibilidades de interpretação. No capítulo 13, nós vemos a estrutura governamental da trindade satânica. Veremos como o anticristo e o falso profeta se manifestarão sobre a terra. No capítulo 14, nós vemos 3 distintos temas. Os 144.000 que são comprados da terra, seguem o Cordeiro por todos os lugares, em ambientes celestiais e em ambientes terrenos. E há uma grande controvérsia entre os estudiosos. Seriam os mesmos 144.000 do capítulo 7 ou se seriam outros, mas esse não é o nosso tema de hoje. O próximo tema do capítulo 14 são os 3 alertas angelicais. E o último tema do capítulo 14, que são 2 colheitas. Avançando para a nossa última porção cronológica, porque nós já falamos de 7 selos, já falamos de 7 trombetas, mas ainda faltam as 7 bacias da fúria. E você me ouvirá sempre chamar as taças da ira, comumente conhecidas, de bacias da fúria. Porque em grego e em hebraico são palavras diferentes para taça e para bacia. E nós temos taças em outros lugares do Apocalipse e aqui nós temos bacias. Então nós faremos essa distinção ao longo do nosso estudo quando nós entrarmos nos pormenores. Mas só para você entender por que eu digo bacia. Igualmente, há 2 termos para ira e fúria. No português, ambos são traduzidos ira. Então, para facilitar a nossa compreensão com o que Deus realmente disse para João, os termos usados por João para escrever, nós vamos procurar sempre encontrar o termo original e ira e fúria é fúria. Então, no capítulo 15, no capítulo 16, nós temos as 7 bacias da fúria de Deus. Contra o quê? Contra as estruturas malignas que estão sobre a terra. Contra o anticristo e o governo da besta. Então precisamos notar os detalhes do texto. O juízo está vindo sobre quem? E como está vindo? E a última porção explanatória que nós temos, antes do capítulo 20, é o capítulo 17, onde nós temos o juízo da Babilônia, o capítulo 18, que é uma extensão do juízo da Babilônia, e no fim do capítulo 19 nós temos a vitória e as bodas do Cordeiro. Aleluia! Muito bem, nos restam 3 capítulos. O conteúdo do livro já foi liberado. E agora nós temos um novo milênio sendo inaugurado. No capítulo 20, nós vemos um resumo de todo o milênio do começo ao fim. No capítulo 21, nós temos uma porção explanatória que se encaixa dentro desse capítulo 20. Nós vemos a Nova Jerusalém que desce do céu e que será o assento do governo do Cordeiro sobre a terra por 1000 anos. Os capítulos 21 e 22 descrevem essa fusão, essa junção das dimensões aqui na terra. E no capítulo 22 nós temos o finzinho da descrição da Nova Jerusalém e temos o epílogo, as instruções e as exortações finais. Aliás, é aqui que nós vemos que nós não devemos mudar nada nesse livro. Do jeito que está, fica. Até que haja alguma coisa nova descoberta, esse é o livro que nós temos. Eu gostaria de encorajar você a fazer uma nova leitura do Apocalipse, do começo ao fim, com esse esboço.
se lembrando o que é porção cronológica, o que é porção explanatória, e nem pense em pular os primeiros 4 capítulos, porque a preparação da igreja, a preparação dos santos está nesse início, e ela é absolutamente fundamental e essencial para todo aquele que quer ser vencedor. Amém? Eu te abençoo na sua nova leitura. Vai tu e ser um vencedor, em nome de Jesus. Amém.